há um tempo atrás, eu assistia uns jogos pela televisão, a coisa que eu achava mais linda num jogo de futebol era a arquibancada lotada. Você vê aquela multidão arquibancada. Aí aquelas bandeiras, aquelas faixas, me encantavam em assistir uma partida de futebol, né, e enxergar aquilo. E hoje, ao assistir uma partida de futebol pela televisão, eu vejo arquibancadas vazias, eu vejo cadeiras vazias, não vejo cadeiras preenchidas, eu não vejo mais um estádio lotado. E, inclusive, até mesmo nos jogos da Copa, existiam sessões dos estádios que tinham cadeiras vazias. Então, assim, esse movimento de transformar o futebol, o esporte popular, em um esporte de elite, que a gente está visualizando isso, né? Como se retira a geral das arquibancadas, enfim, não seria uma condução para o enfraquecimento do esporte, um movimento de transformar um esporte frágil, porque se há orgulho de a gente dizer que o esporte é popular, que em qualquer campinho, qualquer terreno baldio, os meninos pegam, botam uma chinela de um lado, uma chinela do outro, formam uma trave e faz só pelada. Com um sonho de um dia transformar-se naquele jogador, aquele ídolo que ele visualiza na televisão, quando chega a assistir até mesmo um jogo presencial. Então, assim, isso a gente não está caminhando para realmente a falência do futebol. Estou sendo bem dramática, mas assim, eu gostaria de saber o posicionamento, o seu ou dos professores em relação a isso. Uma pergunta a mais aqui com ele, e aí a gente fecha a pergunta aqui. Já na hora da gente fechar. Na verdade, Onde são duas perguntas. Quem é você? Onde é que você Eu vem? me chamo Felipe, faço jornalismo aqui. A minha primeira pergunta é o porquê do futebol feminino não ser tão valorizado, se é por puramente machismo, ou se por falta de qualidade ou outro motivo. E a segunda pergunta é que eu gostaria de saber a sua opinião sobre o caso Portuguesa no final de 2013. Fernando e ele respondeu lá, ela respondeu. Talvez assim, eu tenho a mesma preocupação que você tem, e acho que o professor Fernando já falou um pouco sobre isso aqui. Se nós olharmos a história do futebol, é uma história que ela vem mudando, né? Ela vem mudando, e o futebol deixou de ser uma atividade, como eu explicou aqui no início, que a cadeia do futebol se reduzia ao campinho, à festa, ao pequeno, né? Aquela estrutura binária dos times que estão ali jogando, disputando, para ser um grande negócio. E como todo grande negócio, como toda grande mercadoria, ela não é mercadoria feita para acesso universal, acesso popular. Então, por exemplo, a Copa do Mundo segrega, e o professor está corretíssimo. Uma das formas mais convencionais de você segregar o acesso a qualquer mega evento, a Copa do Mundo é um mega evento, talvez seja um dos maiores mega eventos do mundo, né, do planeta, enfim, é pelo acesso via renda. Ou seja, quantos de nós, por mais que pensamos aqui que o futebol, na sua origem, tenha sido, em alguns momentos, foi muito mais popular do que é hoje, quando você diz que o maior evento da atividade futebolística como tudo é a Copa, você já está dizendo que aquela Copa, aquele evento não pode ser popular, tem que ter uma condição de acesso, etc. E essa condição de acesso se remete exatamente porque é um grande negócio, e esse negócio tem que ser, no mínimo, autossustentável. Então, por exemplo, qual é o grande debate de hoje, minha experiência aqui nessa visão do futebol? É o uso dado aos estádios, os mega estádios construídos na África, aqui no Brasil, etc. E o esvaziamento do estádio é exatamente a expressão disso, né? Por quê? Porque se tornou um grande negócio, você ter acesso ao campeonato nacional, ao campeonato internacional, etc. Isso é um dado. Outro dado, do acesso material, outro dado é que o futebol virou talvez uma das maiores mercadorias midiáticas, né? Eu lembro, aqui para fechar essa fala, eu lembro que eu tive um cunhado que ele, o Fernando, ele não fazia outra coisa a não ser comprar todos os pacotes das TVs fechadas de futebol. Entende? Ou seja, ele queria TV fechada, não era para ver o campeonato europeu, tá entendendo? Ou seja, para ele ter acesso àquilo que é um souvenir ainda. E se tivesse do Piauí, ele compraria? Compraria também. Ou seja, ele tem acesso. Então isso, assim, esse acesso permite a quem está consumindo, que é o futebol, o entretenimento, é um mercado de consumo, como boa parte das outras, né, de distinção social.
você passa a distinguir do outro pelo acesso. Então vou dar só um dado a você aqui. Eu tenho colegas que ficam me criticando porque eu não fui à inauguração do Arena. Entende? Eu acho que o Fernando já falou sobre por que você não foi à inauguração do Arena? Uma coisa que é nossa. Quem disse, Carapata, que esse estádio é nosso? Quem disse que as condições de acesso a ele são condições públicas resolvidas no âmbito do torcedor? É no âmbito da corporação, no âmbito do negócio. Então, eu acho que você está certa. É uma pena a gente perceber, né, que por mais que o esporte tenha esse caráter da disputa, no nome da união, da fraternização, etc., mas se tornou um grande souvenir para algumas famílias, né, em circunstâncias em que ele ocorre, nacional, local, etc. Então, por exemplo, eu não consumo, apesar de assistir eu não consumo o futebol europeu, por exemplo. Né? A gente não consome isso. Entende? Então, assim, é difícil. E não me vejo com as condições de renda, por mais que os professores estejam acima da média nacional, são fatos, viajar, né? Sair daqui em equipe, em caravanas e ver um jogo, né? Fora, na seleção brasileira fora. Mas há famílias que têm essa condição porque se tornou um elemento de distinção social, de status e prestígio imenso. Então, assim, olha, eu lembro que eu estava numa universidade e o professor perguntou aqui, você vai fazer o que no final de semana, professor? Professor, eu vou aqui para casa do meu pai aqui no interior e tal, passar Francisco. Não, eu vou aqui para a Argentina, dar um pulinho na Argentina, ver a final do Boca e do River Plate, vou dar um pulinho aqui na Argentina. Então essas coisas, essas características do comportamento, é uma distinção. E eu acho assim, não está se tornando popular. É como Fórmula 1. Fórmula 1, eu lembro que eu tinha um tio que também é economia, dizia, olha, você viu naquela curva naquela da Williams, não sei o que o Senna fez com tanta velocidade, eu não entendi absolutamente nada o que estava dizendo, porque eu não tenho acesso a isso. Não tenho acesso. Era um souvenir, Não é, eu acho assim, já foi mais popular do que é hoje, né? E aí veja, eu acho que o Fernando sabe dizer com mais propriedade do que isso. O que é que a gente está entendendo de futebol na sua totalidade? É um mega evento de fato? Ou aquele futebol que a gente vai aqui faz na rua ainda, no time de várzea, etc. Né? O que é que a gente está chamando de futebol aí nesse sentido? É o mega evento? Certo? Eu acho que o mega evento não é popular, mesmo sendo de massa, mas não confundir massa com popular, né? É bem diferente. Vamos lá. Economicamente, não vai acontecer nada que fragilize em nada. Golfe é frágil, né? E é um esporte altamente elitista. Tênis é frágil, não é. É um esporte altamente elitista. Então, economicamente, não vai acontecer nada. A tendência é ficar até mais forte. Tá? É só você ver o seguinte. Em tese, você poderia dizer para mim que o dono, vamos botar como se fosse um indivíduo, o dono da Celta, o fabricante do carro Celta, deveria, em tese, ser mais rico que o dono do fabricante da Lamborghini. E é exatamente o contrário. O Lamborghini, que vende muito menos, o cara é muito mais rico do que o cara que vende milhões de Celtas. Então, economicamente, não vai haver nenhuma mudança. O que vai haver é uma pasteurização dos estádios, tá? Em alguns casos. O que vai haver é um esvaziamento e aquele calor humano que você estava habituado. Porém, não vai afastar o povo de ver. O povo vai ver na TV. Caixa d'água falando. Ele vai ver na TV. Não tem jeito. Ele vai para o bar. O bar vai ficar mais animado. Porque vai reunir lá um monte de gente, a cervejada, não sei o quê. Você vai fazer que o americano, o pontelão do lado de fora com a torcida aí, Pronto. de graça. Isso. Vai acontecer mais ou menos isso, né? Agora, em relação a enfraquecer, não vai enfraquecer. Não vai enfraquecer. Como atividade. Não, atividade econômica. não. Vai continuar muito forte, muito rica e produzindo a mesma coisa que ela sempre produziu. Tá? O que vai acontecer é o esvaziamento dos estádios. Isso sim. Agora, esse esvaziamento, ele também não é só pelo fator preço no Brasil. O fator preço é importante. Mas no Brasil existem outras situações. Os jogadores hoje são muito ruins. Então você pagar R$50 para ver Max e Boaventura, e o cara dizer que os dois são gênios do futebol, é para matar qualquer empresa.
Tá? Aqui no Rio Grande do Norte, qualquer goleiro que dá 3 saltos e pega uma bola é paredão. Depois eu vou mostrar isso aqui para vocês verem o que é um goleiro de verdade. Tem como encontrar o seu filho? Entendeu? em ação? Oi? Tem como encontrar o Alexandre em ação? Tem, mas é bastante antigo. Depois eu acho, eu não sei onde é que está. Então, o resultado. Então, as pessoas precisam só entender que essas pequenas mudanças vão acontecer. Aí você tem o problema do jogador que é muito ruim, você tem o problema de transporte. Por exemplo, você vai assistir um jogo em Wembley, na Inglaterra, o jogo está marcado para as 7 horas. Se você chegar lá 20 para as 7, o estádio está vazio. Repentinamente aquilo lota como se fosse e terminado o jogo, 5 minutos depois não tem mais ninguém, nem na rua. Parece que todos os trens, todos vão passar ali e saem carregando. Bora, foi embora todo mundo. Porque existe um sistema de transporte que é feito para isso, é preparado para isso, blá. Isso é assim em quase toda a Europa. Então, muito bem. Esse é um problema fundamental, que nós vamos ter que resolver de alguma forma, ou não vamos resolver de alguma forma. Eu acho até que não vamos resolver, porque no Brasil ninguém quer resolver nada. A grande história é, você quer mostrar que uma coisa não vai funcionar no Brasil, é assim. Aconteceu um problema, aí Fábio chega, Fernando, Ângelo, você, temos uma reunião às 4 horas da tarde para resolver aquele problema. Esquece, não vai resolver nada. Outra coisa, toda a vida que no Brasil você chegar e tiver assim, esta placa está aqui provisoriamente, se prepare, que ela é eterna e infinita, ela vai ficar ali e ninguém vai tirar mais. Então, as coisas funcionam assim, e é assim que a banda toca nesse país, até que um dia, talvez daqui a 2, 3 mil anos, a gente consiga mudar alguma coisa. Quando pagaram o estádio de Brasília. Oi? Quando pagaram o estádio de Brasília. Estádio de Brasília, uma cidade que não tem futebol. Tá? Natal nem poderia ter um estádio desse tamanho. Manaus, Cuiabá. E não, aqui não há nenhum preconceito, as pessoas têm que parar com essa frescura. Você está falando é preconceito. Para, quem diabo sabe quem joga no Mato Grosso, lá em Cuiabá? Não. Aí a sua. Não é Operário, não. É Operário, é Cuiabá, é Operário. Tem o maior, tem outro time que é É maior. o Operário, misto, é um misto. Tem um time do Cuiabá que os caras montaram agora, mas tem um time tava na Série C do Mato Grosso, tá subindo Porque pra no chegar Mato no primeiro. Grosso do Sul, o estádio, inclusive, é da universidade. Não sei se vocês sabem disso, é da Universidade Federal. O Pedro Pedrogian é dentro da Universidade Federal. Você me relembra, você ia falar do primeiro caso da Portuguesa. É futebol feminino. Tá, Portuguesa, vamos começar com a Portuguesa. O que você quer saber? Sua opinião sobre o caso. Eu acho Só para agregar valor à pergunta dele, você acha justo que o futebol seja decidido nos tribunais ou você acha justo que ele seja decidido dentro de campo? Eu acho justo que toda vez que houver uma ilegalidade, uma dúvida, alguém tem que decidir, não pode ser dentro do campo. Só uma pergunta. Então por que quando há uma irregularidade dentro do campo, o senhor quer que continue essa irregularidade dentro do campo? Mas eu não quero que a Nossa, irregularidade, eu quero que a dúvida permaneça. Tira um gol de Não, mão? não, entenda. Há uma diferença da situação dele que ele está querendo dizer. Qual é a situação da Portuguesa? O jogador irregular colocado. Pronto, isto é uma coisa. Irregular. O fato de o juiz ter 10 caras na frente dele e não ver que a bola que ia entrando, o cara meteu a unha do dedinho esquerdo, você vai me desculpar, você está sendo purista demais. O gol do Qual foi o gol que seu time sofreu? O gol que lhe incomoda tanto? Meu time vai ganhar roubado dessa Quem é vez. seu time? É o Flamengo. Porra, mas seu time não pode reclamar de ninguém. Então, mas eu não acho certo que ele me enche meu Mas saco. tanto não acha certo, você comemorou todos os títulos roubados do Flamengo. Tá importando. O torcedor é um canalha. O do Vasco que o Flamengo ganhou com o cara lá na banheira, lá na Você tá aqui, você Eu vou chegar lá pro amigo e vou zoar. Mas eu acho que, tipo, pro futebol, pro esporte, eu apaixonado pelo esporte, que não acho graça nisso, eu acho graça sim no drible que o Neymar deu, no chapéu que o Neymar deu no cara, que todo mundo foi bater e falou que era uma baquiça, eu acho uma baquiça. Não tem pato Neymar porque ele tentou dar uma chaleira no cara. Isso é o futebol pra mim. Futebol é o cara vir e dar um rolinho debaixo da perna do outro. Essa é a minha zoação, é isso que eu quero zoar. Eu quero zoar os golaços que o Messi faz. Tá, você tá falando da... Isso é o que eu quero São zoar. coisas diferentes. Não quero, eu não acho... Você está exigindo, veja, Não, eu não desculpa. estou exigindo, eu só quero entender, tipo, a irregularidade. São duas irregularidades da mesma regra, Renato, do mesmo jogo. Mas uma tem uma... regra. Não, veja, umas têm um regulamento específico dizendo assim,
Você não pode entrar em campo se não estiver inscrito com tudo bonitinho. Não, Isto veja, três amarelos. tá? Ou com 3 amarelos, ou com expulsão. Isso está escrito e todo mundo que assinou Está no regulamento. é o regulamento. Gol de mão está na regra, que é pé acima. Que tem alguém para decidir que não é o regulamento, é um juiz. Entenda, um magistrado, se eu estiver errado me corrija, um magistrado julgando um assassinato com tudo em cima da mesa, ele ainda assim pode errar. Pode, geralmente ele erra. Normalmente ele erra, tá? Imagine um juiz de futebol com 300 homens correndo. Você já jogou futebol profissionalmente? Profissional não. Pronto. Você sabe como funciona? Só até Tá. meus 15 Você sabe como funciona? Funciona assim, tá? O Neymar tá jogando com ele, que é lá de Paraupebas, tá? Aí o Neymar corre do lado dele, você babaca, mané, tu ganha porra nenhuma, otário. Dizem isso Porra! com o time lá do Cuiabá, que o Neymar fez, que o Santos ganhou de 8-1 e o Neymar foi Eu pra jogando Paraíso. futebol, joguei no Bom Sucesso do Rio de Janeiro. Caí na besteira, a gente foi fazer um jogo contra o Botafogo. O cara olhou pra mim, porra, juvenil do Botafogo se achando gente. Olhou pra minha cara e disse, rapaz, joga nada, rapaz. Se jogasse alguma coisa, eu não tava nessa porcaria aí. Tu pensa que é o quê? Ou você faz uma defesa, o cara levanta, passa a mão na sua bunda e diz assim, aquela tua irmãzinha bacana está disponível para hoje? Rapaz, passei na tua rua, tua mãe é interessante. Isto é legal? Aí você quer também um photo finish para isso? Não, mas isso não está na regra impedindo. É onde eu estou chegando. A regra não impede. Está. Esse está na regra. O fair play. A atitude é Fair play é uma regra do futebol. É regra. Eu estou pegando as 12 regras do futebol. O fair play é a As atitude 12 antisportiva. ou 13 regras do futebol. Está na regra sim. Falta técnica, se o juiz Que pagar são- falta técnica. É, as Falta Se o regras. juiz Falta ouvir técnica. você dizendo isso, Você pode ser expulso. eu dizendo isso pro cara, eu posso ser expulso. Falta técnica. É atitude antiesportiva. Mas não está na regra, isso Está- é ético. Está É na diferente. regra. Está na regra. Não está na regra, Renato, atitude antisportiva. está na regra. Você pode xingar o jogador, você pode xingar tanto é que Eu xinga. não entendi o que ele quis dizer. Mas Não, está na não, regra. não, você xinga o jogador. Sobre a portuguesa, eu vou ser bem rápido com você. O Fluminense não tem culpa, que é isso que você quer saber. O Fluminense. Você é Fluminense. Na hora que você fez a pergunta, ficou claro. Bicho, eu não perdi esses cabelos arrancando, não. Isso foi o vento. Essa é uma coisa chamada erosão. Entendeu? Erosão. Você vai ficando feio, você vai ficando um horror. Eu nasci bonitinho assim como você. Então deixa eu só te explicar o seguinte. O Fluminense não tem culpa. Oi para casar, mas eu gosto desse. Tá bom, casamento seria chato mesmo. O Fluminense não tem culpa nenhuma dos erros da portuguesa. Tá? Então, Calma, não. Deixa ele terminar lá. tá. Então veja, a portuguesa cometeu um erro. Este erro foi flagrado. O Fluminense que... Para matar essa história. No Brasil tem mania de dizer assim, o cara foi segundo lugar, é nada. Aí eu pergunto o seguinte, teve um concurso do Senado, salário de R$25.000. Você foi o terceiro colocado, você não vai entrar não só porque o primeiro aqui vai? Eu fui segundo colocado do concurso. E entrou? Tá aqui. Pois é, aí o vice não vale nada. Para, ele é vice. Pois é. Então o resultado. E assumindo que a primeira morreu, né? No Brasil, o país do vice. Então veja, o Fluminense apenas, o que o Fluminense vai fazer? Não quero, a portuguesa fez tudo errado, mas eu não quero a vaga porque eu sou muito honesto. Aí você não é honesto, aí você é um babaca total. Isso é burro. Pronto, e a outra pergunta era futebol feminino. Isso. Estão na semi, né? Estão nas oitavas, né? Nas oitavas, né? O Brasil é um país que tem sérios problemas com as suas mulheres. Tá? Vocês, tá? Que agora tem essa história de gênero, eu ainda sou da turma do sexo, desculpa. Eu sou da turma que menino nasce com pintinho, mocinha nasce com vagininha. E isso para mim define quem é quem. O que você vai fazer posteriormente com esse troço não é problema meu, também não me interessa. Tá? Não quero a menor ideia e você faça o que quiser, continuarei sendo seu amigo, adorando você. Pronto. Agora essa história é porque um discurso que tem por trás uma... Para, que não tem base científica nenhuma. Isso é conversa fiada. O Brasil tem sérios problemas com as suas mulheres. Tá? O Brasil tem uma dificuldade enorme de entender que a mulher é um ser humano capaz, tá? Produtivo, tá?
útil, tá? e completamente pronto para assumir todas as responsabilidades que lhe forem colocadas. O futebol feminino não cresce no Brasil porque existe um machismo imenso. E quer saber onde começa o machismo? Em você. Qual foi a última partida que você viu de futebol feminino? A última da seleção. Da seleção. Clube, você viu o quê? Nunca. Nem vai. Nem passa na televisão. Não precisa passar aqui, tem um campeonato aqui. É um campeonato pequenininho. Tem 3 ou 4 times, tem. Pequenininho, tem um União, tem mais não sei o que, você não vai. E sabe por que você não vai? Eu adoro que me dão essas oportunidades para desmascarar as coisas. Você vai chegar lá e vai ver mulher feia, é tudo sapatão. Ou eu estou mentindo, cara pálida. Vamos ser honestos, rapaziada, uma vez na vida. Tá? Uma vez só na vida. Pra gente poder ir pro céu. Então, botei um problema sério de preconceito. Ou então chama de gostosa. Eles não vão olhar como gostosa porque eles acham elas feias e sapatão. Não vão chamar. É complicado de chamar. Agora mesmo, o presidente, o vice-presidente da CBF para assuntos de futebol feminino deu uma declaração dizendo que as jogadoras tinham que ser mais bonitas. Foi Marcelo. Fora! Eu não vi isso. É o ex-dirigente do São Paulo, Marcelo Aurélio. Que elas tinham que ser bonitas, os uniformes tinham que ser mais curtos. Para, você está criando um time ou um cabaré? Pô, a seleção alemã, as mulheres, elas são horrorosas, mas jogam muito. Eu não casaria com nenhuma delas. Por uma questão estética só. Podem ser. Olha, que é horrorosa também, rapaz. A mulher tem 32 metros de altura. Mas ela joga muito. Eu vou ao jogo para ver futebol. Quando eu quero ver mulher bonita, eu vou nos lugares onde eu acho que elas são bonitas. Nem sempre na praia, às vezes a praia é o pior lugar, dependendo da hora que eu. Entendeu? Uma hora você vai, você não vai. Entendeu? Então o resultado. E por outro lado, você não tem apoio das empresas, porque as empresas são preconceituosas. Você não tem apoio dos dirigentes, porque os caras são preconceituosos. O cara conversa, mas ninguém vai ver isso. E ninguém vai. Mas eu ainda diria uma coisa, que é o que a Ju falou, né? É que são empresas, e a empresa que tem no capitalismo ela tem rentabilidade. Se é um produto que não vende, a empresa não vai investir, porque investe no vôlei. Deixa eu dizer uma coisa E para as meninas vocês. são bonitinhas, mas tem muita mocoronga também. Fofão, me desculpe, era horroroso. Vou dizer uma coisa para vocês. Mas investe, foi uma grande jogadora brasileira. Vou dizer uma coisa para vocês. Dentro de uma universidade, eu corro sério risco de ser crucificado em praça pública pelo que eu vou dizer. Mas não tem problema, eu estou perto de me aposentar, estou nem aí mais. Estou assim, estou na fase. Você tem, você fica quieto. O que salvou os homossexuais no mundo não foi bandeira nenhuma pró eles. Foi uma coisa chamada mercado. Quando os americanos descobriram que eles ganhavam bem, que eram pessoas solitárias, que consumiam muito, cultas, tinham bons empregos e que não podiam ficar fora do mercado. Aí este mercado disse, eles são gente, precisam ser respeitados. Não fosse o mercado, estariam sendo mortos até hoje. Segundo, a Guerra da Secessão não foi uma atitude de Abraham Lincoln para salvar os escravos no Sul. Foi o mercado americano que disse, espera aí, esses negros trabalhando, compram, eles escravos não ganham e não compram, eles são milhares, traz eles para nós. O que vai fazer o futebol? Na Europa, o mercado europeu entendeu que o futebol feminino tinha, sim, espaço. E mais uma, para ser crucificado. Você quer acabar com o problema da extinção de qualquer animal, começando pelo mico-leão-dourado, arranje para ele uma necessidade econômica. Você já viu vaca em extinção? Galinha em extinção? Chester em extinção? Aliás, nunca ninguém viu nem o Chester, entendeu? Então, porco em extinção, porque esses carinhas, a vaca, o porco, eles têm uma função econômica. O leão não tem, o mico-leão-dourado não tem, entendeu?
Então, o que não tem, Chegou um milico aí. o que não tem é Força Aérea, né? Força Aérea. Chegou um milico aí. Força Aérea é legal. Vem escutar o que nós estamos fazendo. Você foi falar, ó, Não, que você não pode falar para ser crucificado, olha aí. mas eu sou do tempo melhor. Eu sou do tempo que o professor entrava na sala e dizia: bom dia, senhores alunos, e a gente disfarçado. Vamos começar a nossa aula. Mas não tenho nenhum problema contra milico, apenas para informar. Meu pai era coronel de exército, meu pai avô general. E os dois fizeram a gloriosa, só para informar a rapaziada. Então, resultado. O futebol feminino no Brasil vai sofrer muito. Apesar de, para quem ver hoje, eu acho mais gostoso ver o jogo de futebol feminino do que de futebol masculino. Quer saber por quê? Porque ele lembra o jogo da década de 50 e da década de 60. Ele é tocado, ele é pensado, ele é mais lento, ele é mais... Entendeu? Sem compromisso, diria? Não, ele é comprometido, mas ele busca uma técnica, ele busca um espaço, ele é mais cadenciado. Mais lento, no Mais sentido lento. de mais pensado. É mais técnico. Porque é eu vou dizer uma coisa, Isso. para entrar numa enseada de futebol que eu não entendo de futebol, apesar de ser americano e brasileiro, né? É assim, você viu na Copa do Mundo, mas eu escuto muitos comentaristas esportivos e eu reproduzo o que eles falam, né? Aí é assim. Tem alguns sobre É. a Fernanda Amaral. Não repito o que eu falei. Então, desde a Copa do Mundo, né, o que eu vejo os comentaristas falando, né, essa Copa última de 2014 no Brasil? Não, o futebol passou agora por uma nova tendência que é a correria. Né? A intensidade, essa foi a palavra, foi correria. Intensidade, né? Aí você vê uma Costa Rica da vida, com aquele futebol feio, pobre, chegando quase na semifinal, né? Com aquela correria louca. Você vê o Brasil e Peru domingo, que jogo deprimente. Né? Claro, você tem Neymar, que realmente eu acho que o menino joga muita bola, mas ainda muito... Né? Eu não sou negro. Eu não gosto muito de falar. Eu gosto muito do futebol dele, do futebol, mas enfim, você tira o Neymar, e o Neymar mesmo, inclusive, uma correria, os caras estão correndo, parece que soltaram, os caras estão com fome 3 dias, então um prato de comida lá na frente, soltaram, os caras correm, e no meio dessa correria tem uma bola. Que normalmente é vítima de várias agressões. Exatamente, normalmente. Só tem de curiosidade, eu joguei futebol nos Estados Unidos durante O americano ou normal? Não, futebol de campo. Só. Eu morei um ano nos Estados Unidos e joguei no Texas. E o nosso técnico, ele falava assim: vocês têm que marcar nos primeiros 5 minutos. Se não marcarem, aí a gente volta, segura e no segundo tempo a gente faz de novo. Ou marca nos 5 minutos ou não. E se você, aí a gente foi ver depois os índices de nossos jogos, porque a gente foi avançando. A gente ganhou toda a razão. até é prêmios. exatamente o momento em que o sujeito está totalmente não alerta. Por que todo exército, normalmente, as invasões são feitas de madrugada? Tá despreparado, né? Está todo mundo meio sonolento. Isso. Se você Pegar o pegar a cara de Segunda baixa Guerra Mundial, guarda. todo o início das batalhas eram de madrugada. A Força Aérea entrava de madrugada e todo mundo entrava de Por madrugada. incrível que pareça, era isso mesmo. A gente, quando lá, a escola já é bem profissional, e aí a gente assistia nossos jogos, discutia os nossos jogos, via as estatísticas dos nossos jogos, isso na escola, né? E aí a gente viu que realmente todos os jogos que a gente ganhou, praticamente todos eles eram marcados 2 gols, até 3 gols nos primeiros 5 minutos. Outra coisa interessante, só para fechar, é legal você falando disso. Por que os índios americanos perderam a guerra contra a cavalaria direta? Porque os índios americanos, algumas tribos tinham a filosofia que não combatia à noite. Um abraço. Não, acho que nem vai dar tempo não, Vai dar tempo? Só tá em cima. Gente, então assim, vamos ter que fechar, porque 7 horas eu começo outro trabalho aqui Eu nessa tenho uma sala. banca, Eu tenho uma banca. Agradecer demais ao professor Ângelo, da UFESA. Agradecer demais ao professor Fernando Amaral, que não é professor. Agradecer a vocês, né? Já anunciando, né, que o Fernando já está convidado, e Ângelo também, e todos vocês, né? Nós vamos fazer uma maldade no dia 8 de julho, né, Opa! porque nós somos malzinhos. Contra quem? Dia 8 de julho fará um ano que o Brasil perdeu o 7-1. E no dia 8 de julho, no dia da comemoração de um ano do 7-1, nós vamos fazer uma mesa com 7 pessoas de diferentes tipos da sociedade, todos os tipos, né? Para discutir qual foi o impacto daquilo dali, daquela tragédia, né? Da tragédia do Mineirão, um mineiraço, né?
para a sociedade brasileira e obviamente Uma caixa de Potiguar. Heineken, eu ganho uma caixa de Heineken. Eu queria ter ganhado também. Aí acontece, né? Então dia 8 a gente vai divulgar, dia 8 a gente vai divulgar por aí Dia nas- 8 nas- eu posso começar a minha participação com duas frases, uma tipo Deutschland, Deutschland über alles ou Deutschland siegt in allen Fronten. Então, dia 8 vai ser, como aqui vai estar em recesso, a gente vai fazer no Instituto Histórico e Geográfico lá do centro da cidade. A gente vai jogar nas mídias sociais, né? A gente vai definir o horário, se é melhor amanhã ou à tarde, a gente vai definir o pessoal do Para Instituto mim é à Histórico. tarde, À você tarde, sabe né? que eu Você sou dorme de manhã, Você jamais faria uma guerra. nem para Gisele Bündchen. Então, todos convidados, obrigado uma vez mais. Valeu pela participação. Essa história de dormir, eu tenho insônia. Eu normalmente vou dormir 5 horas, 6 horas da manhã. Coisa aqui. Aí alguém